Meus amigos e minhas amigas, Deus nos abençoe. Se formos fazer uma pesquisa, analisando as grandes civilizações do passado, as tribos indígenas de todas as regiões do planeta, observaremos que em seus cultos religiosos, eles acreditavam na influência dos espíritos na vida dos homens. Eles acreditavam que muitas vezes os espíritos agiam sobre o corpo, sobre o pensamento, sobre as relações entre as pessoas e os comportamentos. Muitas tribos e muitas civilizações tinham rituais para afastar os espíritos perturbadores. Na época de Jesus, se falava dos lunáticos, dos endemoniados, daqueles que eram possuídos por espírito das trevas. Allan Kardec, no século XIX, o nobre e inigualável pedagogo francês, o codificador da doutrina espírita, também nos ensinou sobre a influência dos espíritos. E os próprios espíritos responderam a ele que os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Via de regra, eles nos dirigem, eles nos influenciam. E Allan Kardec fala em um dos seus livros sobre a obsessão, que é justamente uma influência perniciosa, persistente, perversa de um espírito sobre um outro espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Porque os espíritos nobres, eles não obsidiam. Os espíritos nobres orientam, sugerem, esclarecem, apontam caminhos. Mas aquela perseguição, ela é causada por espíritos perversos. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele diz que a obsessão é o império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. Isso está lá no Livro dos Médiuns. A Gênese, ele diz que a obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Mais adiante, ele nos diz que a obsessão é o império que maus espíritos tomam sobre certas pessoas, tendo em vista dominá-las, submetê-las à sua vontade pelo prazer de fazer o mal. Quando nós começamos a estudar o fenômeno da obsessão, muitas vezes, se estudarmos de forma superficial, vamos pensar que estamos à mercê das influências desses espíritos. Mas não é bem assim. Na realidade, nós permitimos que isso aconteça. Nós, com o nosso comportamento, convidamos esses espíritos a nos perseguirem. Então nós queremos pontuar causas presentes e causas anteriores das obsessões. Uma obsessão ela pode surgir por um desvio de conduta nosso, atual. Inclusive, esse tipo de obsessão ela pode ser facilmente curada, resolvida, se nós resolvermos a causa. Então, de repente, eu começo a beber e começo a beber muito
eu vou atrair para o meu campo psíquico espíritos que tinham esse mesmo hábito quando aqui encarnados e continuam com esse desejo no mundo espiritual e vendo em mim a possibilidade de experimentar novamente, se aproximam num processo de obsessão. Então, qualquer desvio moral que eu tenha hoje pode ser a porta de entrada de um processo obsessivo. Muitas vezes esses espíritos não fazem a sua influência por maldade, para fazer o mal. Muitas vezes eles querem extravasar os seus próprios vícios e encontra em nossos vícios a porta para que eles possam satisfazer os dele. Então, no momento em que eu começo a me transformar moralmente, porque não há entre nós um vínculo kármico, esse espírito pode aos poucos ir nos abandonando. Bem, se eu bebia e de repente eu paro de beber, eles podem insistir durante algum tempo. Quando eles perceberem que eu não mais cedo a esse desejo, eles vão embora, procurar outro. Ou então, a depender da situação, eles podem inclusive se modificarem também e buscarem um caminho do refazimento, da transformação, da conquista de si mesmos. Entretanto, muitas vezes as obsessões, elas trazem raízes profundas, que estão adormecidas nas noites dos séculos. Muitas vezes um espírito pode me perseguir por um mal que eu fiz a ele em existência passada. E ele vem como um cobrador. E aí o trabalho é muito mais difícil. Porque através do meu ato delituoso em outra vida, eu entrei na lei de causa e efeito, de ação e reação. Eu feri uma lei divina quando feri aquele companheiro. Por outro lado, aquele companheiro não teve ainda o nível evolutivo suficiente para me perdoar, então me persegue. E a obsessão se instala. Muito mais difícil do que um equívoco meu agora moral, um desvio moral, que um espírito se aproxima, porque tem uma raiz no passado de algo muito grave que porventura eu fiz a esse companheiro. E o trabalho vai ser muito mais delicado, às vezes muito mais demorado para a cura desse processo. Muitas vezes as pessoas buscam o centro espírita para se livrar do espírito que eles acham que estão perseguindo, que os estão perseguindo. Mas não é essa a intenção. Não é esse o objetivo, se livrar. É se reharmonizar, perdoar um ao outro. Jesus diz: reconcilia-te com teu inimigo enquanto está caminhando com ele. Isso é prevenção. Porque se eu não me reconcilio com o meu inimigo enquanto estou caminhando com ele, ele pode desencarnar e se tornar meu obsessor. Jesus já estava ensinando como se livrar da obsessão na prevenção, evitando-a. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás caminhando com ele. E a obsessão, ela tem graus de gravidade, de comprometimento, de repercussões psíquicas, físicas. A obsessão, ela normalmente inicia de forma simples. É chamada obsessão simples. Há um envolvimento fluídico. Há sugestões de pensamentos que a pessoa muitas vezes vai acolhendo e eles vão crescendo. Então, a obsessão simples, quando detectada,
é mais fácil de se trabalhar porque ela não se aprofundou ainda. Mas de simples ela pode evoluir para fascinação. E na fascinação não ocorre apenas um envolvimento fluídico. Na fascinação já começa a ocorrer influência de perispírito a perispírito. O corpo espiritual do espírito desencarnado se aproxima, se liga, se imanta ao corpo perispiritual do encarnado, gerando assim uma ação mais direta sobre o pensamento, o raciocínio. Muitas vezes o fascinado não percebe que está fascinado. As pessoas às vezes dizem: fulano, você está mudando de comportamento. Observe o que você está fazendo, e a pessoa não consegue perceber. Ela às vezes fala absurdos, tem atitudes totalmente desencontradas, desequilibradas, e ela não percebe isso. Porque já há uma aproximação maior, um entrelaçamento de perispíritos. Ainda pode agravar mais, chegando ao estágio de subjugação, que era chamada antigamente possessão. No estágio de subjugação, além do entrelaçamento dos perispíritos, ocorre uma ação já no físico, muitas vezes atingindo os centros nervosos, o córtex cerebral. Muitas dessas pessoas que vocês veem na rua, muitas vezes bebendo água no esgoto, muitos que vocês observam nos sanatórios, não são loucos. Muitos deles estão gravemente doentes no processo de obsessão. Evidentemente que vários são realmente enfermos do seu próprio psiquismo, do seu cérebro, da sua mente, mas grande parte são obsidiados. E a subjugação, ela atinge o corpo físico também. Então nós temos a obsessão simples, onde há um envolvimento fluídico e sugestões do espírito obsessor. A fascinação, onde já há um aprofundamento e um entrelaçamento de perispírito do desencarnado com o encarnado, tendo uma ação mais direta sobre o seu pensamento e muitas vezes pegando nas nossas imperfeições, como a vaidade, por exemplo, o orgulho, por exemplo. E quando se aprofunda mais ainda, a subjugação, onde já atinge o corpo físico e muitas vezes se torna de difícil solução. Quando normalmente nós falamos em obsessão, nós pensamos sempre em obsessão de espírito desencarnado para encarnado. Ou seja, do dito morto para o dito vivo. Mas existem várias modalidades. Porque a obsessão é toda influência perniciosa, persistente, que busca tolir a vontade do outro, o livre-arbítrio do outro. E eu costumo brincar, às vezes, com as pessoas, quando falamos sobre obsessão, nesse tópico de obsessão de encarnado para encarnado. Aí eu digo sempre, toda vez que eu falo de obsessão de encarnado para encarnado, eu só me lembro de marido. O marido pode ser, às vezes, um exemplo claro de obsessão de encarnado para encarnado. Você não vai usar o batom, você não vai sair com essa roupa, mulher minha não trabalha, você vai sair com quem? Você vem que horas? Eu não quero que você fale com fulano. Sai do trabalho porque eu não gostei de tal pessoa que eu vi lá. Isso é uma obsessão. É uma obsessão. Porque está tolhindo o livre-arbítrio do outro. A vontade do outro. O caminhar do outro. Então nós temos que estar atentos porque existe sim obsessão de encarnado para encarnado. Existe também a obsessão de desencarnado para desencarnado. Uma pessoa tem um ódio por alguém, brigam, se odeiam, viram inimigos,
e de repente um desencarna, vai para o mundo espiritual e fica lá esperando o outro chegar para persegui-lo, para obsidiá-lo. E existe também a obsessão de encarnado para desencarnado. Às vezes as pessoas se surpreendem. Como, Cláudio? Como é que eu que estou aqui encarnado vou obsidiar um espírito? Acontece. André Luiz conta o caso de uma mulher, por exemplo, que o marido dela desencarnou, foi para o mundo espiritual, e ela começou aqui na Terra a dizer, olha como estão nossos filhos, fiquei sozinha, não tenho ninguém para cuidar de mim, por que você foi agora? Por que você me abandonou? Por que você deixou meus filhos? Por quê? E durante o sono, ela saía do corpo e ia em direção a ele. Volte para ficar com a gente. E o coitado lá, pouco tempo de desencarnado, ainda meio que sonolento, tentando acordar, tinha pesadelos terríveis, porque ela estava ali o tempo inteiro, querendo que ele retornasse para o mundo físico. Ela estava atrapalhando o processo de readaptação dele no mundo espiritual. Obsessão de encarnado para desencarnado. A obsessão, ela traz uma série de sintomas. E o interessante é que a obsessão, esses sintomas da obsessão, muitas vezes, são semelhantes a alguns sintomas de algumas psicopatologias, como, por exemplo, a depressão. Trazem alguns sintomas parecidos. E muitas vezes o processo de depressão pode ser associado a um processo de obsessão. E muitas vezes a obsessão pode gerar uma depressão. E a depressão pode gerar uma obsessão. Nós já falamos sobre isso quando falamos aqui sobre depressão. O nosso vídeo, Depressão, há uma luz. Nós comentamos sobre isso. Então tem alguns sintomas da depressão, da obsessão. Medos injustificáveis. Às vezes percepções de vultos, certas visões, às vezes sons que as pessoas ouvem, como chamasse o seu nome, pesadelos terríveis quando vai dormir, choro sem razão de ser, uma vontade de chorar, calafrios, uma instabilidade emocional, horas está na beleza, está tranquilo, está feliz, de repente começa a ficar irritado, de repente começa a ficar agressivo, né? Uma melancolia, uma tristeza injustificável, doenças fantasmas que vai ao médico e não consegue descobrir o que é. Tudo isso pode ser um conjunto de sintomas da obsessão. E a obsessão tem tratamento espiritual, não é? Na casa espírita oferece um tratamento para essa patologia da alma, que é a obsessão. Então, o esclarecimento da pessoa, para ela se perceber e se sentir que está sofrendo a influência espiritual. A reforma íntima entra nesse momento como algo importantíssimo no tratamento. Transformar os hábitos, renovar as atitudes, observar as próprias emoções, desenvolver sentimentos de amor, de fraternidade, de esperança. À medida que nós nos reformamos, nós aumentamos o nosso padrão vibratório. E à medida que aumentamos o padrão vibratório, saímos da faixa daqueles que nos querem mal. No momento em que nos iluminamos, as trevas se afastam, se dissipam. Então a reforma íntima é um ponto importantíssimo no processo de desobsessão. Leituras edificantes. Assistir filmes que edificam é importante. Participação em doutrinárias, assistir palestras. Muitas vezes você vai na casa espírita, assiste uma palestra e não percebe o trabalho que está sendo feito pelos mentores para te socorrer.
Muitas vezes, enquanto você está assistindo uma palestra, os mentores estão cuidando e afastando esses espíritos e tratando esses espíritos e conduzindo esses espíritos para as zonas espirituais onde eles serão atendidos. Doutrinárias é importantíssimo. O passe. Porque no momento em que sofremos uma influenciação espiritual, nós nos encharcamos com os fluidos deletérios desses irmãos, desses espíritos. No passe espírita, há uma retirada desses fluidos que traz um alívio para que a gente possa se recompor e continuar a luta. A água energizada. No passe, retira-se os fluidos que nos envolvem e a água fluidificada por dentro de nós também atua nas nossas células físicas e também nas espirituais. O hábito da oração. Orar é importantíssimo. Por isso, Jesus nos disse para orar e vigiar sem cessar. Um dia nós falaremos sobre o que significa esse orar sem cessar. Não é ficar batendo a boca o tempo todo orando Pai Nosso. Não. É muito mais do que isso. É um sentido, é um sentimento, é um processo. A oração é muito importante. E a desobsessão. A desobsessão, que é uma reunião mediúnica num centro espírita específica para tratar esses casos. A pessoa não precisa participar da reunião. Ela não precisa estar na sala. Os espíritos tratam disso. Lembra que eu falei sobre a doutrinária? Durante a doutrinária, os mentores muitas vezes acolhem esses espíritos que estão obsediando a pessoa e levam esse espírito depois para reuniões mediúnicas da própria casa espírita. Sem nem a pessoa ficar sabendo. Por isso que muitas vezes a pessoa chega à casa espírita totalmente desequilibrada e começa a participar das doutrinárias, ouvindo palestras, tomando passe, tomando água fluidificada, sendo orientada para estudar, para orar, para procurar fazer a reforma íntima. E depois de 1 mês, 2 meses, a pessoa começa a dizer: gente, eu estou me sentindo melhor. Está passando. Porque muitas vezes os espíritos também foram levados durante a doutrinária, acolhidos e levados para depois serem atendidos nas reuniões mediúnicas e serem recambiados para as zonas espirituais onde possam continuar o seu processo de crescimento. Gostaram desse vídeo? O nosso desejo é esse. Usar uma linguagem a mais simples possível. Falar de uma forma tranquila, sem preocupações com a retórica, com a oratória, mas levar o conhecimento de uma forma tranquila, de uma forma simples, como Jesus nos ensinou, quando nos ensinava em parábolas, para que nós aprendêssemos e vivêssemos. Então, lembrando que Allan Kardec disse uma vez no Livro dos Médiuns que todos nós somos mais ou menos médiuns. Eu costumo dizer aos meus amigos, parafraseando Kardec, que todos nós somos mais ou menos obsidiados, porque sempre estamos sofrendo influência dos espíritos. Se nós elevamos o pensamento dos espíritos bons, se nós diminuímos a nossa vibração através de pensamentos negativos, entramos na faixa daqueles que nos querem mal, ou simplesmente aqueles que são inimigos do bem. Por isso que muitas vezes nós estamos, costumamos dizer que o símbolo de um animalzinho, que seria o nosso símbolo, é um vagalume. Acende e apaga, acende e apaga. Nós ficamos assim ainda, acendendo e apagando. Luz, trevas. Pensamentos positivos e negativos. Companhias espirituais nobres e companhias espirituais altamente deletérias. Esse é o processo. Cabe a nós buscar cada vez mais crescer, nos desenvolver para cada vez mais estarmos próximos dos bons, para com maior eficiência, auxiliar aqueles que ainda estão
envolvidos com o ódio, com a vingança, com o desejo de fazer mal. Porque todos nós somos irmãos. E o mais temido, o mais trevoso obsessor é filho de Deus. E um dia vai ser espírito puro. Todos nós somos filhos de Deus. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre.